Oi, meu nome é Igor, estou participando da semana pré-FUVEST, organizada pelo IME Júnior, e vou realizar mais uma questão de Química agora da FUVEST 2020. Nessa questão, ele diz que o experimento conhecido como chuva de ouro consiste na recristalização, a temperatura ambiente, de iodeto de chumbo, PbI2. A formação desse sal pode ocorrer a partir da mistura de nitrato de chumbo, PbNO3,2, e iodeto de potássio, Ki. Outro produto dessa reação é o nitrato de potássio, KNO3, que em solução aquosa. Tanto PbNO3,2 quanto Ki são sais brancos solúveis em água a temperatura ambiente, enquanto o PbI2 é um sal amarelo intenso e pouco solúvel nessa temperatura, precipitando como chuva dourada. Em um laboratório, o mesmo experimento foi realizado em dois frascos. Em ambos, 100 ml da solução de 0,1 mol por litro de PbNO3,2 e 100 ml de solução de 0,2 mols por litro de Ki foram misturados. Ao primeiro frasco foi também adicionado 20 ml de água destilada, enquanto ao segundo frasco foi adicionado 20 ml de solução de 0,1 mols por litro de iodeto de sódio. Deu a tabela com os dados de massa molar e a solubilidade em diferentes temperaturas. E aí, responda aos itens a seguir, considerando os dados enunciados e o equilíbrio químico da solubilidade de iodeto de chumbo. Então, o item A pede: indique se o procedimento do segundo frasco favorece ou inibe a formação de sais sólidos. Então, no segundo frasco, o que ele falou? Que colocou, no segundo frasco, ele adicionou iodeto de sódio. Então, colocar iodeto de sódio, então, NaI aquoso, isso daqui no meio aquoso estaria liberando os íons Na+, mais o íon I-, que, com relação a esse equilíbrio aqui, que a gente está querendo estudar, ele vai estar aumentando a concentração dos íons de iodo, e pela lei de Le Chatelier, isso também traz o equilíbrio que ele vai para a esquerda, também aumentando a concentração do PbI2, que é o precipitado amarelo que ele está querendo. Então, o procedimento do frasco 2 justamente realmente faz aumentar, tem mais sólido amarelo, como ele falou. Então, em vez de inibir, ele favorece. E agora para o item B. Para preparar o precipitado da solução do primeiro frasco e obter o PbI2 sólido e seco, foi recomendado que, após a precipitação, fosse realizada uma filtração em funil com papel de filtro, seguido de lavagem do precipitado com água para se retirar o KNO3 formado. E na sequência, esse precipitado fosse colocado para secar. Nesse caso, para se obter a maior quantidade de PbI2, é mais recomendado o uso de água fria ou quente. Então ele está justamente querendo que a gente discuta sobre essas duas solubilidades, tanto a de 4 graus Celsius como a de 80, 80 graus Celsius. E aí, a ideia é justamente pensar que quanto mais solúvel esse sal tiver, menos desse sal vai ter depois dos processos que ele fez para retirar esse sal da chuva amarela, né? Então, a gente vai querer aquele que foi menos solúvel, não o mais. E aí a gente percebe que a 80 graus Celsius a solubilidade dele é maior, e não é o que a gente quer. Então, o que a gente vai querer é justamente a 4 graus Celsius, que a solubilidade é menor, então tem menor solubilidade, e por isso, solubilidade, e por isso vai ter mais do sal que a gente vai querer retirar. Agora, para o item C, encontra a constante de produto de solubilidade, o KPS, do iodeto de chumbo a 32 graus Celsius. Então, para o KPS, é lembrar que isso depende dos dois íons que estão dissolvidos, né? E no caso é o Pb2+, mais o I-, e aí lembrar que, como tem, aqui tem o coeficiente 1 do Pb e o 2 do iodo, o do iodo vai estar ao quadrado. E aí, no Pb e tanto no I-, entra a concentração desses íons. Só que o que ele deu foi a massa molar e a solubilidade em graus, em gramas por litro. Então, a gente tem 461 gramas por mol e a solubilidade de 0,922 gramas
por litro. E aí, o que a gente tem que colocar aqui é justamente a concentração molar por litro, né? Por volume. E aí, como que a gente pode obter isso? Justamente dividindo esses dois números. Porque aqui, colocando em notação científica, né? 9, 2, 2, vezes 10 a menos 3. E eu vou colocar as unidades aqui só para a gente ter um pouco de noção. Gramas por litro. E embaixo, 461. E aí eu vou inverter, né? A grama estaria embaixo e em cima estaria o mol, porque eu inverti, está dividindo. E aí a gente percebe que quando a gente divide, a gente acaba tendo mols por litro nessa divisão. Desse com esse, né? Tá aqui. E aí, a gente também pode perceber que o 922 é justamente o dobro do 461. Então a gente pode cortar aqui. E acaba que a concentração dele é de 2 vezes 10 a menos 3 mols por litro. E aí a gente pode continuar o cálculo do KPS. Então, nosso KPS vai ser 2 vezes 10 a menos 3, que é a concentração do, de chumbo. E aí, o que tem que tomar cuidado também é que a concentração do iodo vai ser o dobro, porque ele também tem o coeficiente 2 na frente. Então, o dele vai ser duas vezes o 2 vezes 10 a menos 3. Então, vai ser 4 vezes 10 a menos 3, isso ao quadrado. Fazendo isso, a gente vai fazer o 4 ao quadrado, vai dar 16, vezes 2 de fora, 32. O 10 a menos 3 ao quadrado dá 10 a menos 6, com o 10 a menos 3 de fora, dá 10 a menos 9. Para deixar a notação científica, a gente transforma esse 32 em 3,2, e aí, em vez de 10 a menos 9, fica 10 a menos 8. E esse é o KPS que ele pediu.